Olá, pessoal! Hoje falaremos sobre a força magnética, que é um fenômeno de grande relevância no acionamento de inúmeros dispositivos eletromecânicos e que pode surgir até mesmo em equipamentos estáticos, representando esforços mecânicos extras. Mas antes de prosseguir, aproveita para deixar um like e se inscrever no nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos, ok? A força magnética observada sobre um condutor com corrente surge fundamentalmente sobre uma carga elétrica em movimento em uma região em que um campo magnético se faz presente. Como qualquer vetor, a força magnética possui módulo, direção e sentido, os quais são definidos pela própria carga em movimento, bem como pelo campo magnético dentro do qual ela se encontra, também chamado de campo externo. Uma partícula carregada eletricamente em movimento, imersa em uma região onde existe um campo magnético de densidade de fluxo B, sofre uma força que é calculada pelo produto vetorial F é igual a QV vetorial B, onde Q é o valor da carga, V é a sua velocidade e B é a densidade de fluxo magnético externo. Diante disso, verificamos que a força é perpendicular a ambos os vetores V e B, e seu sentido é definido pela regra da mão direita para o produto vetorial. Este método é bastante simples, mas de grande importância, pois facilita muito a visualização do produto vetorial. Funciona assim. Primeiro, abra sua mão direita como mostrado no vídeo, alinhando os 4 dedos no sentido do primeiro vetor do produto vetorial, que neste caso é a velocidade v. Em seguida, basta fechar a mão no sentido do segundo vetor, que neste caso é o campo externo B. O resultado do produto vetorial estará no sentido do dedo polegar, que depois de multiplicado pela carga, resultará na força magnética em questão. Assim, se alterarmos o sentido da velocidade v, alteramos o sentido dessa força magnética. Em outras palavras, quando invertemos o sentido do deslocamento da carga, a força magnética fica com o sentido oposto ao que vimos anteriormente. Além disso, podemos observar pelo produto vetorial que quanto mais próximo de 90 graus for o ângulo entre a velocidade da carga e o campo magnético, maior será a intensidade dessa força. Por outro lado, à medida em que esse ângulo se aproxima de zero, o módulo da força tende a se anular. Assim, não haverá força magnética sobre a carga quando a mesma se deslocar paralelamente às linhas do campo magnético externo. A manifestação dessa força magnética pode ser observada na prática quando temos um fio conduzindo corrente elétrica na presença de um campo magnético externo. Se um segmento de fio retilíneo de comprimento L percorrido por uma corrente I for colocado numa região onde existe um campo magnético B, nesse segmento de fio surgirá uma força magnética dada pelo produto vetorial F é igual a IL vetorial B, onde I é o valor da corrente do condutor, L é o vetor do comprimento desse fio, que indica o sentido da corrente elétrica, e B é a densidade do campo magnético externo. Como mostra o produto vetorial L vetorial B, a força magnética é sempre perpendicular ao plano definido por esses vetores, e seu sentido é obtido através da regra da mão direita, explicada anteriormente nesse vídeo. Assim, se invertermos o sentido da corrente, o sentido da força magnética também se inverterá. Aqui também, através do produto vetorial, observa-se que o máximo módulo da força F é obtido quando o ângulo entre o campo magnético B e o vetor L é de 90 graus. Ou seja, isso ocorre quando a corrente flui no sentido transversal às linhas de campo externo. Além disso, caso o condutor seja posicionado paralelamente às linhas do campo magnético, verifica-se que não haverá força sobre o condutor com corrente, o que também é equacionado pelo produto vetorial. Quando dois fios paralelos são percorridos por correntes elétricas, eles ficam sujeitos a uma ação mútua de mesma natureza da força magnética abordada nesse vídeo. Essa ação mútua pode ser de atração ou repulsão, o que dependerá do sentido relativo entre as correntes elétricas. Analisando o caso em que os condutores são percorridos por correntes do mesmo sentido,
observamos que o campo magnético produzido pela corrente IA alcança outro condutor que, por sua vez, encontra-se conduzindo a corrente IB. Esse cenário faz com que o condutor B fique sujeito à ação da força FBA, apontada no sentido do condutor A, obtida pelo produto vetorial. De forma recíproca, o condutor A com corrente também ficará sujeito à ação de uma força FAB, devido ao campo magnético produzido pelo condutor B. Essa força sobre o condutor A estará apontada para o condutor B. Em virtude disso, podemos constatar que quando as correntes tiverem o mesmo sentido, os fios condutores irão se atrair. Por outro lado, efetuando as mesmas análises vetoriais com as correntes em sentidos opostos, o que se observará será a repulsão ou afastamento dos condutores paralelos. Esse é o primeiro vídeo de uma série sobre motores elétricos. Bacana, né? Fique atento que logo sai vídeo novo. Se você quiser continuar nesse assunto, nesse vídeo aqui nós fizemos o experimento de Ørsted e mostramos o que acontece quando passa uma corrente por um fio condutor.